coloquei aqui um gráfico. Se você olhar para essa função, olhar para esse gráfico aqui, tenho certeza que agora você já consegue olhar para esse gráfico e só de bater o olho saber que se trata do gráfico de uma função. Lembra? A ideia é você imaginar aqui um feixe de retas paralelas. Se cada uma dessas retas interceptar o gráfico, interceptar num único ponto, vai ser o gráfico de uma função. Beleza. Mas o que eu quero fazer aqui? Diferentemente dos outros casos, aqui eu quero colocar uns valores, tá? Eu vou colocar uns valores aqui para ficar mais palpável e para ficar mais fácil a nossa comunicação também. Então, eu vou colocar alguns valores aqui, ó. Sei lá, imagina que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é -1, aqui é -2, aqui eu vou colocar aqui -2,5, e aqui -3. Então, coloquei alguns valores ali, tá, gente? Poderia ter colocado x1, x2, x3, mas para não ficar muito cansativo, fica muito cansativo ficar mexendo com essas letras, eu coloquei aqui. Repara, essa aqui é uma função. Então, você pode vir aqui e pensar, isso aqui é a função y igual a f de x, ou a letra que você achar mais adequada, tá? Mas é y igual a f de x. Eu preciso que você comece a entender alguns detalhes aqui. Por exemplo, entende aqui para mim, ó, esse ponto que está aqui, ele é um ponto especial. Por que ele é um ponto especial? Porque você, aqui a gente sabe tudo, né? Porque eu coloquei aqui que o x é -2,5. Aí eu quero que você entenda o seguinte, esse ponto é a interseção da função com o eixo x. A interseção de uma função com o eixo x, gente, é um ponto super especial para nós. Por quê? Porque aqui esse ponto aqui, ó, esse valor de x, é um valor de x que consegue zerar a função. Você deve estar pensando, como assim zerar a função? Lembra que a função é o y? O x desse ponto vale -2,5. Quanto que vale o y desse ponto? 0. Então, aquele ponto ali é um ponto capaz de zerar a função. Esse ponto que zera a função, ele recebe um nome especial. A gente chama de raiz. Então, esse ponto aqui, ó, vai ser a raiz da função. Ah, Ju, quantas raízes uma função tem? Depende, gente. Depende de uma série de fatores. Se for uma função polinomial, o que é uma função polinomial? É uma função mais simples, que não tem variável no denominador, não tem variável dentro de raiz. Uma função mais simples, assim, a gente chama de função polinomial. E a quantidade de raízes que uma função polinomial tem depende do grau da função. Por exemplo, função de primeiro grau é uma função polinomial. Ela tem grau 1, então ela tem uma raiz. Função do segundo grau tem 2 raízes. Se eu pegar uma função polinomial do terceiro grau, ela vai ter 3 raízes. O que acontece é que essas raízes elas podem ser números reais, podem não ser números reais, elas podem ser iguais, elas podem ser diferentes, então tem uma série de fatores, tá? Mas a gente não vai se preocupar com isso por agora. Mais tarde a gente vai falar um pouco a respeito disso, tá? Mas imagina, aqui, isso aqui é a raiz da função. Você pode olhar e falar assim, Ju, tem uma raiz só, então quer dizer que é uma função de primeiro grau? Não. Lembra do que eu falei? Uma função, ela pode ter... O grau dela te diz quantas raízes ela tem. O grau de uma função polinomial. Mas isso não significa que são raízes reais. Ela pode ter raízes complexas, ela pode ter raízes duplas que repetem. Então, só isso não é suficiente para você determinar o grau da função, não. Mas a gente vai chegar nessa parte e essa ideia vai ficar um pouquinho mais clara, tá? Então, observe. O meu x aqui é 2,5. Vê se está certo que eu vou escrever. F de -2,5, ou seja, quando eu troco o x por -2,5, quanto que dá a minha função? Minha função dá 0. Isso significa que -2,5 é a raiz da minha função. Beleza.
Agora, entende, eu não tenho nada sobre a estrutura da função, eu só tenho gráfico. Mesmo assim, a gente consegue fazer algumas análises. Por exemplo, imagina que eu quisesse saber algo a respeito do f de menos 1. O que eu teria que fazer se eu quisesse saber algo a respeito do f de menos 1? Eu pego menos 1 e levo até o gráfico. Repara, uma hora ele vai esbarrar no gráfico. A hora que esbarrar no gráfico, você vem aqui e rebate, ó. Eu não sei exatamente quanto vale, mas aqui, ó, vai estar o f de menos 1. Seja ele quem for, não sei. Agora, embora eu não saiba quanto vale, algumas coisas eu sei. Por exemplo, com certeza, gente, o f de menos 1 é um número positivo. Como é que eu sei isso? Lembra, a função a gente olha no y. Se o gráfico está acima do eixo, significa que o y vai ser positivo. Se o gráfico está acima do eixo, significa que o y vai ser negativo. Então, eu posso não fazer a menor ideia de quanto vale, mas com certeza vai ser um valor positivo. Imagina que agora, sei lá, vamos supor que o nosso objetivo fosse comparar o f de menos 1 com o f de 1. Entende? Eu não estou querendo descobrir quanto que vale nenhum dos dois, porque a gente não teria como fazer isso. Eu quero só comparar os dois. É possível comparar os dois? Sim. Da mesma maneira que eu fiz, ó. Para eu achar o f de menos 1, eu peguei o menos 1, levei até o gráfico e rebati. Como é que eu faço para descobrir o f de 1? É a mesma ideia. Você pega o 1, leva até o gráfico. Uma hora ele vai esbarrar no gráfico. Esbarrou no gráfico, você vem aqui e rebate, ó. Esse aqui vai ser o valor do f de 1. Agora, tenta entender. Não faço ideia de quanto vale o f de menos 1, muito menos de quanto vale o f de 1. Mas uma certeza eu tenho. Esse valor aqui de cima é maior do que o de baixo. Então, embora eu não saiba exatamente quanto vale, eu posso afirmar aqui, ó, que o f de menos 1 com certeza é maior do que o f de 1. E isso gera uma dúvida na cabeça de muita gente. Por quê? Porque muita gente fala assim, Ju, não faz sentido. Como é que o f de menos 1 vai ser maior do que o f de 1? Menos 1 é negativo, 1 é positivo. Cuidado, eu não estou falando a respeito do y. Aqui, ó, quando eu falo que o menos 1 é negativo e que 1 é positivo, eu não estou me referindo ao y. Eu estou me referindo ao x. Mas quando eu quero comparar f de menos 1 com f de 1, eu não estou me referindo ao x. Eu estou me referindo a quem? Ao y. Então, a pergunta aqui é, esse y é maior ou menor do que esse y? É maior, ó. Esse valor, seja ele quem for, com certeza é maior do que esse aqui. Por quê? Porque para cima aqui é a orientação positiva do y, né? Esse valor com certeza é maior do que esse. E é esse tipo de maldade que você tem que ter. Por exemplo, um outro erro comum que as pessoas têm é, as pessoas associam, quando x é positivo, a função é positiva. Quando x é negativo, a função é negativa. Isso não tem nada a ver. O fato da função, quando eu falo assim, a função é positiva, eu estou me referindo ao y. Quando eu falo a função é negativa, eu estou me referindo ao y também. Então, eu estou querendo saber quando que o y é positivo e não quando o x é positivo. Como assim? Olha aqui. Coloquei de novo aqui um gráfico. Só de bater o olho nele, eu sei que você sabe que se trata do gráfico de uma função. Então, aqui a gente pode escrever que é y igual a f de x. Tá ali, ó. Essa é a minha função. O que eu quero que você analise? Eu marquei 4 pontos aqui, ó. Observe que, diferente do outro caso, aqui eu não quis colocar números, não, para ficar uma coisa mais genérica, tá? Mas eu tenho 4 lugares onde a função corta o eixo y. Ó, o eixo x, desculpa. Dá uma olhada, ó. Você pode não saber ao certo quanto que vale o x desse ponto, mas o y desse ponto você é obrigado a saber. Quanto que vale o y desse ponto? 0. Quanto que vale o y desse ponto aqui? 0 também. O y desse ponto vale 0
e o y desse ponto vale 0. Então, aqui são 4 valores de x que conseguem zerar a função. Se eu quisesse, eu podia escrever assim, ó, f de x1 é igual a f de x2, que é igual a f de x3, que é igual a f de x4, e todo mundo aqui vale 0. Qual que é a conclusão que você tem que tirar dessa ideia? x1, x2, x3 e x4 são raízes da função. Então, essa função aí tem essas 4 raízes. Beleza. Mas o meu objetivo aqui é fazer um negócio que a gente chama de estudo do sinal. O que é isso? É determinar quando que a função é positiva e quando que a função é negativa. Mas lembra, eu não estou querendo saber quando que o x é positivo e quando que o x é negativo, não. Porque isso é muito fácil. À esquerda do eixo y, o x é negativo. À direita do eixo y, o x vai ser positivo. Mas não é o x que está me preocupando, é a função. Aqui eu quero fazer o estudo do sinal da função. Ou seja, é o estudo do sinal do y. Saber quando que o y é positivo, quando que o y é negativo. Sem decorar, sem esqueminha. Você entendendo o que você está fazendo. Repara, como é que você faz isso? A ideia é assim, ó. É bem prático, tá? Por exemplo, imagina que eu pegue um ponto aqui. O x desse ponto é negativo, mas lembra, eu não estou interessado no x. O y desse ponto vai ser positivo. Por quê? Porque, repara, o gráfico, gente, ele é a função. Então, se a função está acima do eixo, o que significa? Significa que os valores de y são positivos. Se o gráfico está abaixo do eixo, significa que os valores de y são negativos. Então, é simples assim mesmo. Você vai pensar o seguinte, ó, dá uma olhada. Repara, antes do x1, o gráfico está acima do eixo. Se o gráfico está acima do eixo, a função é positiva. De novo, alguém vai virar e vai falar assim, Ju, mas o x não é negativo? O x é negativo. O y, que é a função, é positivo. Agora dá uma olhada, ó. Entre o x1 e o x2, o gráfico está abaixo do eixo. O gráfico é a função. Se a função está abaixo do eixo, a função vai ser o quê? Negativa. Entre o x2 e o x3, o gráfico volta a ficar acima do eixo. Então, a função volta a ser positiva. Depois, ó, entre o x3 e o x4, o gráfico está abaixo do eixo. A função vai ser negativa. E depois do x4, o gráfico volta a ficar acima do eixo. Então, a função volta a ser positiva. Mais uma vez, a pessoa vai chegar aqui e falar assim, Ju, não faz muito sentido. Aqui o x é positivo. Sim, o x é positivo. Mas a gente está falando sobre o y. Dá uma olhada, ó. Como é que eu faria para achar a imagem desse x aqui? Eu pego o x, levo até o gráfico, esbarrou no gráfico, eu venho aqui e rebato, ó. Ele vai bater mais ou menos aqui. Eu posso não fazer ideia de quanto vale isso aqui, mas esse valor aqui, com certeza, vai ser um valor negativo. E a gente vai acostumando com função, vai tentando internalizar essa ideia, porque isso aqui pode ser a chave para mudar aí a sua ideia da matemática.